O Histórias Reais hoje está incrível. Eu venho contar a história de uma pessoa iluminada que achou vida e propósito em um espaço de saúde. É a história da Larissa. Larissa, prazer te receber nesse espaço, no Showroom Vitoriosa, e tá contando a sua história, uma história real, verdadeira e cheia de sentido e de propósito. Queria que você se apresentasse para todas as mulheres vitoriosas. Muito obrigada, Gi, pelo convite, né? Foi um prazer receber esse convite, fiquei muito feliz. E o senhor sabe de todas as coisas. Prazer, mulheres. Meu nome é Larissa Maier. Eu tenho um espaço de vida saudável em Anápolis e, com o propósito do Senhor, eu hoje estou atuando como terapeuta integrativa, além do espaço. Então, eu estou ajudando mulheres a se resgatarem, né? A se reconectarem e ter uma vida mais saudável. Lara, é tão engraçado você falar assim sobre mulheres se resgatarem. Eu tive um processo, né, que eu falo assim, que hoje, para chegar na vitoriosa e estar em paz com o meu corpo, foi um processo muito grande, porque eu nem me despi perto de alguém, eu me despia, porque eu tinha muita vergonha e muito preconceito do meu corpo. E a cura foi acontecendo gradativamente. E para você chegar nesse lugar, tem um processo Sim. também. Como foi chegar nesse processo? Conta um pouquinho pra gente. Bom, em 2017, né, eu me deparo com 100 quilos, num processo que eu estava vivendo emocionalmente, comendo as minhas emoções. E aí eu cheguei a pesar 100 quilos. Quando eu me olhei no espelho e vi aquilo, eu me desesperei. E aí eu fui procurar o imediatismo, né, que a gente tem isso, assim, eu quero imediatamente emagrecer. Então você vai para fórmulas, para as dietas radicais e funciona, mas outras coisas vão atrapalhando. Então, emocionalmente, eu não fiquei legal, eu fiquei, assim, muito estressada, entrei até Você numa conseguiu perder depressão. peso? Perdi pouco, até porque foi rápido até. Eu acho Aham. que em 2 semanas eu percebi que aquilo estava me fazendo mal. Eu estava extremamente estressada, nervosa com tudo, sem paciência, não estava me suportando, né. Aham. E aí, quando foi que eu encontrei, inclusive, o que eu hoje trabalho, né, e fui parar dentro de um espaço de vida saudável. E eu falo que eu fui resgatada ali, porque eu consegui em uma semana eliminar 3 quilos e me senti muito bem. Como que você chegou nesse espaço? Eu estava caminhando ali perto na São Francisco, aqui em Anápolis, e uma pessoa me abordou, me ofereceu uma avaliação de bioimpedância, que é até como eu ofereço também para as pessoas que Aham. vêm, né, e que às vezes eu vou num evento, ou dou um voucher, alguma coisa, e a pessoa me abordou e me convidou para fazer, e eu fiz essa bioimpedância. Inclusive eu tinha 28 anos na época, e pesei na balança 75 anos eu estava. Ah, Aí eu me desesperei, falei: "Meu Deus, é um choque é pra um gente. choque", porque excesso de gordura mesmo, estava um corpo muito inflamado, meus antes e depois é só foto, a foto mostra muito, né. Aham. E eu falei: "Não é aqui que eu quero estar". Então foi muito bom, porque os produtos me fizeram um pontapé, aquele início, né, o start. Aham. Então em uma semana eliminar 3 quilos de inchaço e tal. E me senti bem. Então eu tive muita energia e eu quis continuar. Foi aonde em 2018, né, 17, 18, eu fiz até o cadastro da empresa e comecei a consumir produtos e Aham. inclusive me despertei para uma renda extra. Então eu consegui, caminhando no meu processo de emagrecimento, inclusive vender, comecei a vender. Porque na época você trabalhava em outro lugar? Outro lugar, eu trabalhava numa transportadora, que é do meu pai, Aham. como CLT, trabalhava lá. E lá mesmo as pessoas observaram, né, meu resultado e foram perguntando: "O que que você está fazendo?" E ali eu comecei a vender. Eu sempre vendi En muito dentro da empresa e Aham. foi uma renda extra por um bom tempo, mas o meu processo ali de um ano eu eliminei 30 quilos. Ah, E junto disso uma amiga estava entrando na. tudo com mudança de alimentação. É, foi alimentação e atividade física. Foi Uhum. bem mas foi bem rigoroso, porque eu queria muito. Uhum. Só que aí chega a parte do emocional,
Porque eu não concordo com o drástico. A gente tem que aprender a comer, a gente tem que criar uma consciência. E se a gente come as emoções, em algum momento também você não vai dar conta daquilo. E E a conta foi, chega. e chega. E o boleto não chega no endereço errado. Isso mesmo. E aí a minha amiga fazendo terapia integrativa, já nessa linha de emagrecimento, a terapia biofísica, que faz desintoxicação do corpo. Ela me chamou, vem ser minha cobaia. Fui a primeira E você cliente dela e aceitou. fui, foi muito bom. Também fiz, Porque o que que trata nesse processo dela? ele faz desinflamação e desintoxicação do corpo. Então eu já Aham. estava com um hábito alimentar legal, melhor, mas também trata a parte emocional, ajuda, olha algumas questões emocional que a biofísica oferece, os aparelhos biofísicos. Eu fiz um processo com ela, perdi peso e eu quis estudar isso. Aí eu fui estudar a Porque biofísica, surgiu a a curiosidade. É curiosidade tão interessante, né, porque assim, ó, desperta na gente a vontade de, né, de mais. É igual quando isso. eu estava nos meus processos, e aí, tinha aquele olhar da terapia, e eu quis fazer o curso de terapeuta. É, Justamente porque, assim, eu estava vivendo todo aquele processo, eu falava: "Eu queria mas mais, eu claro. queria mais". É igual você teve sede de mais. Tive, porque como eu passei por um processo, eu queria, não, eu quero conhecer mais até para ajudar outras pessoas. Isso lá em 2018, né. Aham, Fiz uma formação com especialização no emagrecimento, na terapia biofísica. Daí, no processo e tal, eu cheguei no melhor versão, vamos dizer assim, em peso físico, aham. né. Aí, foi em 2019 que eu conheci até meu esposo, que o Senhor mandou ele. E também é um processo, Que fez porque parte também do seu fez processo de cura, parte, né. claro, com certeza. Porque eu ainda tinha muitas dores emocionais, né. Então a biofísica me ajudou a olhar tudo isso, e aí vem o Senhor e fala, eu não queria saber de casamento, de ser Você mãe, sentia que você estava no melhor momento da sua vida? sentia assim, achando que estava, né. Na verdade Assim, achando eu que sou estava. super resolvida. Isso, porque eu resolvi uma questão de peso, de estética que me incomodava, mas ainda tinha muita coisa dentro, né, muita coisa ainda que precisava curar e ser tratada. Uhum. E aí, eu junto ali na biofísica, mas fui conhecer o Senhor, né, daí foi em 2019, quando eu conheci o Senhor, e Deus me deu meu marido mesmo. A gente se conheceu em 2019. De uma maneira sobrenatural mesmo, foi algo, um mundo tão parecido de nós 2, muito comum, e a gente nunca nem tinha se visto em Anápolis, para você entender, E né. fora que um detalhe, né, você não é de Anápolis, você é de Não, de Curitiba. Curitiba, e ele de Rondônia. Você largou tudo em Curitiba Foi. e veio para Anápolis para trabalhar com seu pai. Sim, Só que exatamente. Deus tinha uma outra Outra história, história. exato. Foi muito bom o período, né, que eu estive perto do meu pai, até porque, houve uma distância, né, por um tempo, e o Senhor também que mandou, falou assim: "Vai ficar perto do seu pai". Você sente que foi um ressignificar também de história? Foi, foi. E só que todos os processos de dores, a gente vai viver ele para depois ser curado, a gente E precisa depois passar, também entender ele, né? entender ele, entender os porquês, né, que a gente Uhum. questiona. Então, quando vem esse marido, né, que eu falo assim, eu relutei ainda muito, Você não queria? não queria. Falava: "Não, eu tô na minha melhor fase, não é isso para mim". Mas o Senhor foi confirmando, mas foi tão lindo, porque eu não tinha conexão, assim, com Deus, sabe, não Aham. tinha. Eu falo que eu sempre fui uma buscadora da vida espiritual, Uhum. mas sem saber aonde realmente era o meu lugar. E hoje eu falo que eu sou uma filha mimada do Senhor, porque Ele cuida dos mínimos detalhes, e foi assim no meu casamento, Ele cuidou dos mínimos detalhes. Hoje eu entendo, eu tô há 6 anos casada, construí uma família linda, né, com 2 filhos. E teve todo um processo aí também, porque a gente casou na pandemia, daí se conhecemos e já casamos em 2020. Eu tive a Lara em 2022, a primeira,
Em 2024 veio o João, que é o segundo bebê, tá com 2 aninhos. E quando ele veio, eu já da Lara foi um período difícil trabalhar com e ter ela e ter que trabalhar fora. Você ainda estava Estava na na transportadora. transportadora ainda? Sim. E mas não desejando estar, porque eu sabia que eu queria estar mais presente em casa, Uhum. com ela, né, com ela, na verdade. Mas a gente passou um processo que foi difícil e delicado, mas foi a minha melhor fase com o Senhor. Foi, assim, um tempo desafiador que a gente passou, mas foi a melhor fase com Deus, porque eu tive experiências com Deus. E ali, Gi, eu criei uma conexão única com Deus, assim, que eu vejo que realmente Ele cuidou de todos os detalhes, até Você hoje. precisava daquele tempo, Precisava né. passar. É porque, assim, quando a gente está passando pelos processos, a gente pergunta: "Deus, por Por quê? quê?". Aí hoje eu olho para trás nos meus processos, né, eu falo assim: "Gente, tudo que eu passei transformou, tá transformando ainda a Gisele que eu tô me tornando". É, E isso mesmo. se não fosse aquilo, Aquilo, isso, né, tem tanta coisa que envolve, pessoas que ferem, vem tudo, né, tudo. tudo. E aí você olha e fala assim: "Mas se eu não tivesse isso e isso, eu não era essa pessoa". É, porque o que a gente é hoje é o que a gente viveu até aqui, Exatamente, é a né. soma É disso a soma disso tudo. tudo, senão eu não seria. É isso mesmo Aham. que eu vejo. Então, os processos que eu vivi me fortaleceram no Senhor mesmo. E tanto que hoje o versículo da minha vida é: "Tudo posso Aquele naquele que me fortalece", porque sim, é o Senhor que fortalece, em tudo. Então, em 2022, quando a gente passou esse processo, foi um processo muito dolorido, mas ao mesmo tempo muito bom em Deus. Porque ali sim eu conheci o Senhor verdadeiramente, porque eu tinha já, né, batizado, entregue minha vida, mas não tinha tido uma experiência com Deus. E a partir dali eu entendi quem eu poderia ser, quem era a Larissa, né, firmada no Senhor. E essa identidade acho que muda tudo. uhum, Quando eu tive o segundo filho, eu não tinha dúvida que eu não queria mais trabalhar no CLT. Eu uhum. tive certeza que eu tinha que sair. E aí essa empresa, que lá atrás eu tive esse processo de emagrecimento, foi a base para eu conseguir, porque é muito versátil os produtos. Eu tenho como, trabalhar dentro de casa, né, a partir da minha casa fazer coisas onde os bolos no pote, as bebidas funcionais, eu comecei dentro da de casa ainda no resguardo do meu Olha bebê. só, Eu comecei fazendo delivery dentro de casa. Ele estava com 3 meses. a sua mãe já tinha vindo de Não, não Curitiba? tinha não. É outros processos também. A minha mãe não tinha vindo e eu falei: "Não, amor, vou tentar". E ele sempre me apoiou, e a gente tinha porque a gente tinha transportadora no nosso nome também, Aham, prestando serviço, já tinha uma sala alugada para o nosso endereço, porque tinha que ter. aham. E não tinha nada lá, só tinha usava só o endereço, a gente nunca nem tinha mexido. Daí eu falei: "Ah, eu tenho vontade, tenho um espaço, mas não sei como seria". Ele foi reformando lá pra mim, foi reformando e deixando tudo arrumadinho, mas com bebê pequeno é mais desafiador, né. Não, não é a hora ainda. E é tudo em oração mesmo, e Deus foi dando toda a direção, Gi, para eu começar dentro de casa, para eu criar, porque na verdade os produtos não é criação minha, existe pessoas já fazendo. Uhum. Eu me identifiquei e vi que dava para fazer sim dentro de casa, então eu comecei com o delivery, com os bolos no E você começou a pote, fazer uma divulgação pela pela internet? internet, pelo Instagram. Fui botar a cara no Instagram. Mas ainda tinha algumas inseguranças minhas de estar aparecendo, né. Aham, Aí eu passei por processo de psicanálise, que foi a Rose, que aham, foi quando eu estava ainda grávida do João. Eu precisava desbloquear muita coisa e olhar a parte emocional, aham. que ainda tinha dor.
Aí foi bem interessante que foi ali me desbloqueando e me E sabe o encorajando. que que eu acho mais gostoso? Quando você vem para o meio terapêutico, quando tudo vai acontecendo, é assim, ó, eu sempre me perguntei, né: "Gisele, aconteceu isso, e agora? O que que você vai fazer com isso?". Você quis mudar, né? É, eu quis. Você quis, Uhum, você se deu a oportunidade de uma terapia, foi. você se deu a oportunidade da sua amiga fazer a como Bioimpedância. entendeu? Então, Uhum, assim, você foi dando oportunidades para foi. Larissa. Isso. Para sair daquele ciclo, né, daquele looping que eu estava, de sofrimento, de ganho de peso, porque quando a gente hoje é muito claro para mim de que a gente come as emoções e que todo excesso esconde uma Uma f dor, esconde uma Exatamente, uma falta, falta. é, esconde sim. Então o excesso de peso é uma falta, é uma dor. É interessante também entender hoje que a compulsão por doce, pelo açúcar, existe um gatilho em algum momento do dia, que a gente tem essa loucura no doce. Uhum. E é em algum momento que a gente está onde a gente não quer estar, a gente está fazendo o que a gente não Não quer quer fazer, está fazer. sendo quem a gente não é. Eu tinha isso. Então eu realmente vivi isso, eu estava onde eu não queria, fazendo o que eu não queria, e sendo quem eu não era, né. Então é muito real isso, na prática, realmente, eu vivi isso na prática. Isso é É palpável. palpável, então é E o seu corpo importante. foi respondendo tudo Foi, isso. foi. Tanto que, hoje eu falo, eu ainda estou caminhando para minha melhor versão de novo, assim, vamos dizer. Uhum. Mas que melhor versão é essa? Né, é não ter os excessos que ainda me incomodam. Tem sim, uma gordura que me incomoda, que ainda tô no sobrepeso ainda. Mas você hoje tem mais paz com o seu corpo? Muito, muito mais Porque paz. hoje, né, eu na idade que estou, hoje eu sinto que eu fiz as pazes com a balança. É claro, eu tenho um ponto de atenção em mim, de me cuidar, eu me cuido. Porém, eu vejo, né, aquela coisa assim, a Gisele fez as pazes, porque antes eu fazia loucuras pra atingir o corpo que eu achava Achava perfeito, e todo perfeito. mundo falava assim: "Mas pra que você vai emagrecer? Você vai emagrecer mais, pra quê?". Chegou um momento que eu estava feia, eu não gosto nem de olhar foto, não gosto de olhar foto, porque eu tenho foto eu gordinha, eu magra ao Muito magra. extremo, e eu agora. E hoje eu falo assim: "Nossa, eu tô bem mais bonita", É, porque eu tô mais resolvida sim. Mas resolveu dentro de você. dentro de mim. Porque a gente busca um idealismo, assim, ideal de corpo, mas o que que eu estou buscando? Será que é realmente o que eu quero ou que é um padrão? E hoje, né, Lari, a internet te É, vende muito isso, isso, a né, a comparação. comparação, a vida do outro, a grama do outro é É, melhor, a vida do outro é mais satisfatória, só que assim, eu escutei uma coisa esses dias que é tão interessante, a gente só mostra a vida que a gente quer. exatamente. Na internet é isso, né. A gente mostra só a parte boa da vida. Só quando eu tô viajando, eu não É, mostro quando eu tô descabelada aqui chorando, isso, não é? exato. É bem isso. A rede social traz isso, e aí é onde tá essa a doença, eu acho que a pandemia do século é as neurológicas. É ansiedade, é síndrome do pensamento acelerado, é depressão. Por quê? Por causa de tanta comparação. E quando eu entendi, isso, só que assim, na verdade, depois que eu fui nessa ideia de empreender por causa para sair do CLT, para ter mais tempo para minha casa, para os meus Uhum. filhos, na verdade, mas eu queria empreender. Eu sou uma pessoa que né, eu gosto de estar em movimento. E tem gente que fala assim, eu não sei se você é assim, ó: "Ai, eu trabalho por conta do dinheiro". Não, E eu me realizo trabalhando. trabalhando. E é isso. Aí é um processo também meu como mulher, como esposa, de descansar, porque o meu marido sempre foi o meu apoiador em tudo, mas eu, por algumas questões emocionais, tinha assim: "Ah, não, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, eu tenho", mas não, ele me trouxe esse descansar depois do segundo filho, falou: "Não".
amor, se você, né, Eu quer vou levantar um assunto com você, você pegava o cajado dele? Tipo pegar. assim, eu resolvo, eu faço, porque hoje quando, eu falo assim que o showroom Vitoriosa não é só sobre roupa, ele vai muito além da roupa, porque aqui eu me conecto com mulheres. Uhum, Então, assim, às vezes a mulher vem e ela fala: "Nossa, eu tô sobrecarregada, ele isso, ele aquilo e tal". Só que quando eu vou conversando com elas, eu vejo, assim, a inversão dos papéis, uhum. e é aonde se torna um peso. Aí eu É, falo para a pessoa, eu falo assim: "Mas é porque você tá no lugar errado". E isso. quando a gente está ocupando o lugar errado, ele traz peso. É, exato. E você se via nesse lugar? Demais, eu era essa pessoa. Você era um general, assim? Muito Um gênio dominante dominante? ao extremo, queria tudo do meu jeito. Uhum. Isso foi um problema, sim, porque o meu marido, ele é o marido provedor, sacerdote, mas por causa da pessoa cheia de dores, com aquele receio, é aquilo lá, é a mulher que tem receio de confiar no homem, por processo que eu vivi mesmo. Uhum. Mas quando eu entro na psicanálise depois do segundo filho, porque eu passei por processo de emagrecimento, cheio de dor, mas eu ainda não tinha olhado várias questões, as raízes, Faltava ainda. faltava olhar. E quando eu fui fazer a psicanálise, fui me libertar e me curar mesmo, eu fui para o meu lugar. Aí eu fui para um lugar, Doeu ir para o seu lugar? não, foi Foi muito bom, leve? foi leve, foi libertador. E aí a gente, quando a mulher está no seu lugar de mulher, de esposa, de mãe, é leve. É muito leve, porque a gente foi feito para isso, para estar nesse lugar muito mais leve. Só que, que nem eu falo, eu não tenho o perfil de ser dona de casa, assim, tipo, ficar só em casa, não é Aham. nada, né, com isso. É porque é o meu perfil de ser essa, Trabalhar. de gostar, de liderança, de ser essa De pessoa. pessoas. Isso, eu sou oral, então eu gosto de comunicação, de estar em contato. Aí você vai vendo o propósito de Deus, né, que Deus vai trazendo, mas aí Deus vai trazendo o que é para você fazer, não é a gente decidindo o que fazer. Uhum. Aí eu É fui porque vendo é isso. caminhando que a gente descobre o Descobre. caminho. Isso. E é igual eu falo assim, as portas elas vão se abrindo e Vão. você vai se encaixando de uma forma que você não precisa, porque às vezes a gente quer um espaço que não é Não é nosso. nosso. É isso mesmo. A gente Exato. quer um espaço que não é nosso. Uhum. Então, assim, Deus vai te soprando, É, Deus vai te conectando a pessoas pessoas. certas, Isso. né. Quando eu estava grávida, que eu entrei na psicanálise e fui olhando para isso, e depois ganhei o nenê e fomos se aprofundando, Deus foi trazendo e foi muito libertador e rápido o que aconteceu mesmo, de eu não querer mais voltar, de eu abrir o delivery, Uhum, inclusive da minha mãe vir. A minha mãe morava em Curitiba ainda, eu já estava aqui, eu já estou em Anápolis há 10 anos, uhum. e ela, eu sempre desejei, mas eu falava assim: "Mãe, vamos orar, né, que o Senhor faça a vontade dele". E ele fez a vontade, porque foi encaixou muito. Ela veio ficar quando eu ganhei o neném, ficou comigo uns dias, depois veio passar as férias e ainda ela falou assim: "Ah, se me mandarem embora, eu venho embora". Ela falou assim. Chegou lá, Mandaram mandaram, ela porque ela embora. desejava, ela também estava numa fase super estressante, acima do peso, com a saúde muito ruim. E aí, quando foi em junho de 2024, mandaram embora, ela falou: "Não, eu vou". E veio rapidinho. Ela veio em junho, em agosto eu falei: "Então vamos abrir o espaço". Daí Uau! ela Foi super minha uma coisa parceira, casando com casando a com a outra. outra. Aí ela falou: "Não, vamos abrir, eu vou para aí para te ajudar". E ela gostou. Ela entrou no processo também de saúde. Ela é meu primeiro caso de sucesso, eu falo Ela é mesmo. seu case Meu case de de sucesso sucesso. mesmo. Minha mãe hoje com 56 anos, eliminou 22 quilos. Tá super jovem, tá correndo, então da obesidade, da Do hipertensão, do sedentarismo. sedentarismo, hoje ela tá correndo, eu falo, é uma atleta já. Trocou realmente a gordura por massa magra, é outra pessoa. Qualidade de vida. E ela fez o processo que hoje eu desenvolvi, eu desenvolvi um método que chama Método Saúde Plena, Uhum. que é
a reconciliação com Deus, a libertação da alma e a disciplina no corpo. Ela fez ao contrário, mas ela passou por esse processo todos. Ela começou na disciplina no corpo, conheceu a Jesus também, se Você se formou como conectou. terapeuta? Formei. Aham. Então E a hoje minha você coloca isso tudo dentro do seu espaço, você oferece tudo Isso, isso dentro do ofereço esse espaço. espa isso, como um método saúde plena, atuando hoje como terapeuta também. Então, as pessoas chegam no meu espaço pedindo para emagrecer, né, tipo assim: "Ah, eu Só que o quero comer propósito é saudável". É outro jeito. outro. E aí eu tô há 1 ano e meio já, né, com o espaço, vai para 2 anos. Só que eu me formei agora, foi em março, abril. Eu falo assim, sabe, Lari, te interrompendo um pouquinho, eu falo assim, que Deus ele nos dá isca. E eu vejo assim, quando eu falo, eu vou muito para a internet, eu falo assim: "A vitoriosa não é só sobre roupa", porque eu sei que a roupa é a forma de Deus trazer mulheres. Mulheres, trazer as Porque se não pessoas. for a roupa, como as mulheres vão acessar a Gisele? Uhum. Entendeu? Então eu vejo hoje, conversando com você, o seu espaço é exatamente Isso. isso. É, As pessoas vão em busca de algo, só que Deus tem algo outra coisa. muito maior. É, Então, assim, é como se a Herbalife, o espaço, fosse só uma isca, a a ferramenta. ferramenta para trazer as Isso, pessoas exato. para você acessar corações. Isso mesmo. E eu gosto de até receber esse feedback, eu falo que ali é um cantinho do Senhor e que eu quero sempre que a pessoa sinta-se alimentada por Ele, sabe. Então, Corpo, alma e alma, espírito, espírito. exato, essa é a tripartite que eu uso mesmo, porque essa é a conexão, a gente não é separado, é integrado. Uhum. Então, a terapia integrativa é isso, né, é você unir o todo, Porque eu porque falo assim, não tem como, porque senão fica disfuncional. O corpo tá bem, mas o espiritual tá mal, a alma isso, tá machucada, né. exato. Então assim, ou a alma tá bem, mas o corpo tá mal, É, né. E mas é é real, quando existe uma parte da gente que não está bem, todas as vai outras refletir em vai todas vai as outras, reverberando em vai em tudo, né. tudo. Então não claro, tem corpo legal, que tá saudável e tal, e dentro não tá legal, tá faltando alguma coisa, que é o meu caso lá atrás. Eu Uhum. estava num corpo legal, cheguei nesse corpo legal, mas faltava o quê? Faltava o espiritual. E faltava o emocional também, porque eu estava, mas estava sozinha. Tipo assim, não tinha construído o que Deus tinha para mim, né, que é a família mesmo, que foi esse marido, que foi os filhos que Deus me deu e que hoje eu me vejo completa. E é tão interessante que até a sua vinda, isso tudo só aconteceu porque Deus te trouxe para Anápolis, né. Foi, Até foi. a sua vinda para Foi até Anápolis. hoje, mais ainda eu entendo que porque até o processo de vir para Nápoles foi assim, a minha avó, a mãe do meu pai, estava ali nos últimos momentos da vida dela e eu que estava com ela falou para mim assim, "O seu pai precisa de você, vai cuidar do que E é ela estava em seu". Curitiba? É, a gente morava lá. Morava E lá. ela estava num processo de enfermidade, já estava mesmo bem debilitada no hospital, eu fui para lá, fiquei com ela, foi eu que vi os últimos suspiros dela e ela falou Você isso. era muito apegada a ela? Era. A neta mais próxima dela era eu. E ela falou isso pra mim. Esses dias eu me lembrei bem da fala assim, ela falou assim: "Vai cuidar do que é seu. Seu pai precisa de você". Nossa. E aí hoje eu entendi todo esse processo, por quê? Depois que eu me curei de muitas dores, inclusive com o meu pai, que eu encontrei Jesus, que eu casei, que eu me pus no meu lugar de mulher, de esposa, deixei o meu marido no lugar dele, né, sem tomar Deixou ele conta, fluir, né. deixei ele viver, ser ele, na verdade, porque eu também anulei por muito tempo ele. É tão engraçado, porque quando eu fiz esse processo também de liberação do meu marido, o quanto a gente prosperou. Exato. Olha, o quanto que está ligado no mundo Totalmente. espiritual, até mesmo a prosperidade. Eu não É. falo assim milionários, né, Uhum. mas eu falo assim, a prosperidade mesmo de vida
de de vida vida plena, abundante, né. de vida plena, de você olhar e você falar assim: "Nossa, eu sou tão próspera, É, olha a minha casa, olha a minha família, olha o meu sim, marido", isso, sabe. É sobre sobre isso. isso. E e isso, a gente deixar o nosso marido tomar conta, porque é o papel dele, o homem foi feito para Para guerra, isso. foi feito para ir atrás, né, correr E atrás, quanta vamos não, dizer. e quanta mulher tá aí ferida, porque não deixa o marido assumir o Isso, papel. não deixa, gente. Eu vejo, nossa, como eu não deixei, assim, meu esposo, e onde a gente passou muita situação por erro meu, assim, por me meter, onde não era Não era chamada, chamada. coisa que era dele decidir. Então, assim, muitos erros eu cometi. E hoje ele deve ter uma fala: "Deixa eu decidir do meu jeito, tá?" Eu falei: "Deixa, pode ir", né, isso Hum. traz leveza. E aí ele deixa eu fazer isso, né, esse ele é meu suporte, tipo, de deixar eu estudar, minha mãe também é o suporte de olhar as crianças, mas deixou eu o quê? Porque existe um processo, tipo, eu tô começando, então eu tenho despesa, que tem que ser os né, ele me dá todo esse suporte, Uhum, eu ainda, vamos dizer, não tô, eh recebendo ainda como terapeuta, né. uhum. Então é o suporte é dele, é o incentivo dele, é a bênção E dele. fora que assim, ó, quantos empreendedores não fecha seu negócio no primeiro ano, É, né? exato. Porque não tem o retorno que a pessoa almeja. Aham. É igual eu falo assim: "Gente, são sementes", eu tô aqui encaminhada com a Vitoriosa há 2 anos, mas eu ainda me sinto plantando. Uhum. Sim, Eu eu ainda me também. sinto plantando. Aí se você vai aí assim, se você falar assim: "Ah, mas fulano e ciclano tá fazendo assim". Aí eu olho para o universo da Vitoriosa, eu falo: "Meu Deus, mas e aí Deus, e agora?". Aí eu vejo, sabe assim, às vezes contramão do que tudo que tá acontecendo lá fora, Uhum, uhum. e eu me sinto plantando sementes, Sim. sementes, sementes. E às vezes, a gente olha, a gente vai olhar o cenário, a gente fala assim: "Meu Deus, e agora?". E Deus vem dar um sopro de bom ânimo na É, gente, não é. tá. Você pensou em desistir nesse um Sim, ano e meio? pensei. Porque na verdade eu fico assim, com esse receio: "Meu Deus, mas eu preciso Será que eu estou ganhar no caminho dinheiro, ou certo? será que eu tô no caminho certo?" E como eu falei E um a gente pouquinho. se cobra também, porque a gente aprendeu também a trazer mantimento para casa. Isso, trazer Este dinheiro. e não só isso, sabe, Lara, eu não sei se como eu, é igual assim, a gente quer fazer uma unha, É, a gente quer fazer um cabelo, e às vezes a gente fica constrangida de falar: "Amor, eu queria fazer a unha. isso, Ah, exato. amor, eu queria fazer um cabelo". Quer. A gente quer proporcionar isso pra Uhum, gente. exatamente. Por mais que a gente se pedir, eles dão, né. Mas a Exatamente. gente tem esse perfil, né, já de De querer fazer, de ter trabalhar. o dinheiro da gente e tal. E eu sim, fiquei porque eu tinha isso, eu pensava: "Ah não, eu vou voltar a trabalhar, vou voltar". Mas aí quando eu olho a minha vida, o meu tempo de qualidade com os meus filhos, o meu marido nunca reclamou de tipo: "Ah, mas e aí, não tá ganhando dinheiro, não tá dando dinheiro", mas graças a Deus, desde o primeiro mês o espaço se pagou, sempre se pagou. Eu acho que o grande sinal, no empreendedorismo, eu acho é isso, a empresa se Se pagar. pagar. E aí é aquilo lá, então é sinal, eu tenho que Porque você continuar. investe, Isso. mas ela tem que se pagar. Tem, E a exatamente. partir do momento que eu acredito que se ela não se paga, é um sinal de alerta. É, exato. Aí é um sinal de que será o que mas na verdade é um sinal até do que eu preciso fazer mais, O que eu preciso mudar? mudar e tal. Aí foi onde foi o ano passado eu entrei nesse curso de terapia integrativa, que foi uma oportunidade também de Vou tomar um pouquinho Deus, do meu hype, porque eu sou apaixonada, gente. eh, pra eu ir para esse eu vejo eu entrando dentro do meu propósito. Quando eu ficava olhando assim: "Será que é só o espaço?" Eu acho que tem algo a mais, não é só isso, não é só tomar shake, não é só isso, Uhum. tem algo a mais, eu preciso entender, e Deus foi trazendo. E aí é isso, onde eu uso o espaço como uma ferramenta, mas não é ele o principal. É sobre eu conhecer mulheres, conhecer pessoas que precisam ser tratados
pelo completo. E fora que assim, ó, a gente não precisa comer sementes só de um fruto. Uhum. Deus, ele é É amplo, amplo. e a gente pode comer, né, e a gente pode ter essas sementes de qualidade, né, Sim. para se manter. Vamos supor, a terapia, ela vai te proporcionar algo a mais na sua vida, Uhum. o espaço, algo a mais na É, sua vida. Então, assim, comer desses frutos, né. sim. Nossa, que E brilhante. e e e aí quando eu vivi aquele 2022 que eu te falei, que eu vivi a experiência profunda com Deus, quando eu tô caminhando de novo no meu negócio e entro na terapia, porque a terapia integrativa é cristã, Uhum. vem assim, eu falei: "Nossa", daí quando você começa a olhar a Bíblia e Deus falar do corpo, do templo do Do Espírito Espírito Santo. Santo, de falar que nós temos que honrar ao Senhor com o nosso corpo, cuidando do nosso corpo, e vai trazendo mais e mais coisas sobre isso, eu falei: "É isso". Aí eu fui mais para os pés do Senhor e entendi que eu não podia tratar as pessoas só como corpo. Eu precisava olhar a alma, aí entra a parte da terapia que eu me aprofundei mais no emocional, das feridas da alma, Uhum. e aí a parte espiritual, porque não tem como tirar essa parte, não dá. A pessoa pode daí, tô tô trabalhando meu corpo, tô legal meu corpo, tô curando as minhas feridas da alma e a minha essência ali, a espiritualidade, a minha conexão com quem me fez. E tem que olhar para esse lado. E aí é onde eu uni os 3. Então, mas eu É como se vivi. fosse um combo. Engraçado, mas eu falo assim, ó, a ferramenta que Deus nos dá, ela só vai ter poder depois de testada na Da gente. gente, não tem como. Porque, Como assim, que eu vou falar você tá falando aquilo que que eu você vivi? viveu, e É, você é uma prova viva, tipo assim, se eu consegui, se eu passei por isso, você também vocês também consegue. conseguem, Se eu sair exatamente. desse lugar e estou indo para o outro lugar, É, você também é possível para você com também. certeza. Então hoje eu tenho, assim, conexão mesmo com Deus, porque eu busco ao Senhor em todo o tempo, e essa proximidade, né, esse tempo mesmo, e as experiências que eu vivi, nos processos que eu passei. Então hoje é aquele tempo de realmente, assim, é Eu isso, eu eu ve tô no lugar eu vejo você certo, transbordando agora. na hora certa, exato, então eu sinto esse transbordar, então eu amo falar de Jesus, eu amo a palavra de E você Deus, está no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas e certas, conectadas, conectamos. né, e conectando com pessoas o É, tempo todo. isso. E Deus tem aberto essas portas. Você é essa pessoa, né, que eu falo que eu comecei a seguir o Instagram da Vitoriosa, foi em dezembro. Aham. E foi um outro processo, porque eu 1 ano e meio do meu bebê e eu estava ainda com o meu não conseguindo emagrecer. Eu travei, meu metabolismo não entendia. Eu falei: "Gente, estou fazendo a mesma coisa e tal e tal". O que está acontecendo? Aí eu fui olhar outras questões que precisam olhar, porque às Aham. vezes a mulher acha: "Ah, eu estou fazendo tudo certo, não consigo". Foi a parte hormonal, Olha. que eu fui olhar em outubro, e eu comecei a olhar as roupas da Vitoriosa, falei: "Gente, eu amo essas roupas, mas não me serve nada". Eu fui ficando mais traumatizada e pensando assim: "Eu preciso estar magra". Mas eu fui nessa minha amiga lá de 2018 da terapia integrativa, eu falei: "Minha amiga, me ajuda, o que está acontecendo? Que eu tô travada, não consigo emagrecer". Daí eu desmamei o neném, porque é, né, uma fase desafiadora também, você não dorme bem. E quando eu fui olhar, eu descobri uma autoimune, que eu tô Aham. enfrentando ainda, né, esse processo para remissão dela. Então a gente tem que olhar tudo mesmo. Então eu tô hoje, equilibrando ela para Pra conseguir conseguir ter resultado no meu corpo também. Então tem que olhar tudo. Nem sempre é só falta de esforço para o emagrecimento, aham. né. E a pessoa a gente pensa assim: "Não, não ah, mas fulano não tá não tem força de vontade. Isso. Ah, fulano tá nesse lugar porque quer". Só Quer que, assim, existe uma história por muita trás de coisa, cada ser humano, né. muita. E foi em janeiro desse ano que eu comecei diferente a olhar para o meu corpo, tratar ele como ele está precisando agora.
Que é Porque com o essa corpo fala, não curva fala, fala, Lari? demais, O demais. corpo tá falando o O tempo tempo todo, todo. só que às vezes a gente não quer escutar. É, não. Aí chega um momento que ele grita. É, exatamente. Imagine, aí eu ficava me cobrando, porque, nossa, eu tô trabalhando com saúde e bem-estar, já tenho meu espaço, já tive um bom resultado e não tô tendo, por quê? O que que tá acontecendo? Eu fui buscar mais ainda Você foi aprofundar. informação e entender ele. E aí foi onde Você acha que essa autoimune veio por somatização do seu veio emocional? também, É. aham, veio. Porque foi na tireoide, é na tireoide, e a tireoide está ligada ao falar, né, com a fala. Então, quando a gente também por muito tempo eu Foi fiquei reprimida? calada. Isso. Eu não falava, eu não era assim tão Aham. falante, né. Muita timidez, fechada mesmo, por muito tempo. Quando eu entrei no processo da psicanálise, que eu fui abrir o espaço, eu morro de rir com meus vídeos. Os primeiros vídeos, meu Deus, eu não tinha coragem de falar de jeito nenhum. Mas você precisa, né, como empreendedora, a gente tem que estar Tem que estar falando, tem que comunicando. mostrar sua cara aí na internet, tem que estar comunicando. Lara, é tão engraçado porque no começo, quando eu ia postar um vídeo, eu mandava para milhões de pessoas primeiro, e aí para as pessoas me validarem. E cada pessoa me dava um olhar diferente do meu Uhum. vídeo. E algumas, dependendo do jeito que falava, me travava e eu deletava o Não vídeo. postar. Não Uhum. postava, porque eu passava pelo processo de validação. Hoje eu só vou. Só posta. Eu só posto. É, Às vezes eu posto, eu falo: "Eu nem vou olhar", porque se eu olhar eu vou pôr um monte de defeito em a mim. gente põe. Aí eu não olho. É, E hoje eu vou para a internet e eu falo com a maior naturalidade. Eu é. falo até demais. Porque aí eu ainda falo assim, nos stories da Vitoriosa, eu ainda falo: "Nossa, hoje eu acordei falante". Vocês que me Uhum. aguentem, né. Então, assim, mas eu hoje me destravei, porque antes eu precisava de validação, que é um processo também terapêutico e É, que precisa de cura, você precisar precisa. de validação o É, tempo com todo, certeza. né, tipo assim: "Ah, e aí, o que que você acha? O que que você pensa? Ah, não, eu não vou postar". E às Uhum. vezes a gente deixa de desfrutar do melhor da nossa essência, É, exatamente. do melhor da nossa essência. Mas por isso que os processos eles são Fun doloridos, mas mas são fundamentais, fundamentais. exatamente, não tem como. Eh, e os histórias reais é bem sobre isso, né, eu creio, assim, que é algo do Senhor, Exatamente. mas é história real, todo mundo tem uma história. E nós estávamos falando, a gente só é o que é porque a gente tem uma história. A gente passou por muita coisa. Foi quando Deus colocou esse projeto no meu coração, eu fiquei até relutando, assim, eu falava: "Meu Deus, e como?". E eu sempre tive uma paixão em contar histórias, porque quando eu ouço a sua história, já vai catu aí eu falo assim: "Gente, se a gente não é sobre quantidade, né, não é sobre quantidade", eu falo isso para todas as pessoas que são minhas convidadas. Se a gente acessar um coração, já Já valeu a valeu. pena. É, Fora verdade. assim, a gente inspira pessoas que a gente nunca vai saber, É, né, mas se a gente acessar um coração e a vida dessa pessoa for transformada, já valeu a já pena. valeu, com Lari, certeza. eu queria ficar aqui horas falando com você, a gente não vai conseguir, mas eu queria que você deixasse um recadinho para todas essas pessoas que vão nos assistir até o final, o que essas pessoas vão encontrar ao procurar o seu espaço. Bom, eu procuro colocar muito amor e verdade em tudo. E isso vem do Espírito Santo mesmo. Eu creio, assim, que Deus tem me movido, me dado mesmo, estratégias. Esse método veio do Senhor, é do Senhor mesmo. Uhum. Então, foi um desenvolvimento do que eu vivi, mas que eu quero transbordar mesmo para as pessoas e convido quem sentir, né, a necessidade de uma cura por completo, uma cura plena, mas a cura é individual é de cada um, né, é uma autocura, mas que eu possa ser uma agente de transformação, possa ser, fazer esse papel, né, de auxiliar nessa jornada, que eu acredito que é o que a gente tem que buscar na vida, uma saúde plena. E procurar pessoas que venham somar mesmo, Sim, né. sim. E é isso, Gi, eu estou à disposição, eu comecei essa jornada,
de atendimento mesmo terapêutico, que tem dado resultado, eu tenho recebido bons feedbacks de Graças a pessoas que Deus. estão sentindo a cura, e eu creio que é só o começo, né, que o Senhor tem grandes coisas para Então fazer. o que eu quero te falar é voa, porque Deus tem voos mais altos para sua vida. Obrigada. Então eu quero te agradecer, assim, imensamente por aceitar o meu convite. Eu me sinto muito honrada, fico até emocionada, não sei por quê. Eu também. Eu me sinto, assim, honrada, né, porque, assim, você aceitar vir, né, pra mim é um presente. Eu falo assim para Deus: "Deus, me apresenta as suas, me Uhum. apresenta os seus, porque eu quero estar conectada com essas mulheres". E aí Deus vai e me apresenta uma Lari, né, e eu fico, assim, imensamente honrada, e eu espero, amiga, do fundo do meu coração, que tudo que Deus tem projetado, toda palavra que o Senhor tem jorrado e transbordado dentro do seu coração, venha reverberar em muitos corações, que você continue sendo agente de transformação, Amém, né, e que obrigada. muitas mulheres venham testemunhar, né, porque eu falo assim: ninguém pode passar pela nossa vida e continuar a É a mesma mesma pessoa, pessoa. verdade. Então, assim, tem que levar um pouquinho da gente, É, né, e saiba que você está deixando um pouquinho seu para mim aqui e para que todas bom, essas mulheres que vitoriosas. bom. Foi ótimo, muito Obrigada. obrigada. Deus te abençoe, viu. Amém. Ai, foi lindo, Foi amiga. lindo, obrigada. Eu Já fiquei até que chorar. emocionada.